A dopamina, ela tá ligada diretamente ao prazer. E o prazer a motivação. E a motivação, certo? Pelo que foi demonstrado, o que tá levando diretamente a vícios. Ela é associada diretamente ao uso de drogas, é o principal neurotransmissor que traz essa ligação da droga ao vício? É um dos. É um dos? É um dos. Então ela é ligada a praticamente todos os vícios. Então, é a questão do prazer imediato, muito rápido. Ele já começou a me interessar, já começou a me trazer pro lado bom da força. Eu gosto de um tema assim que a gente sempre tem que tender ao equilíbrio, né? Sim. Então, assim, quando você tá, e aí você tem que rebaixar um pouco para poder manter a vida ali no equilíbrio, porque todos os extremos, como ela disse aqui, faz mal, né? Então, sim, é uma questão de mindset mesmo, assim, de você aprender sobre essa regulação. Segura. Depois você dá um pouquinho de conseguir lidar com esse tipo de coisa. E quando você já tá perdendo o controle, como em alguns casos, né? Que você já não tem o domínio daquilo, procurar ajuda. E é interessante a pessoa reconhecer que ela tá perdendo o controle, porque a maioria não reconhece, né? Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E desse pouquinho em pouquinho, ela realmente se perde dentro desse processo. Não consegue associar os prejuízos que ela tem e aí continua em comportamentos muito disfuncionais até entrar em prejuízos mais graves. Então, quando a pessoa perceber que tem um prejuízo, o ideal é procurar um atendimento. Sim. Ajuda, ou então, assim, a gente sabe que muitas pessoas não vão procurar o serviço de psicologia por inúmeros fatores, né? Mas é importante que ela tenha essa proporção de autoconhecimento, né? De realmente se perceber em prejuízo. Olha, realmente eu tô ficando muito tempo. Hoje o próprio celular tem, ele apresenta, né? Essa característica de quanto tempo a gente fica. Então, assim, é interessante você reparar, né? Quanto tempo você fica no Instagram. É interessante que às vezes a gente acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular. Às vezes não dá bom dia para quem tá do lado, não interage, né? E a última coisa que a gente vê também é o celular. Então é interessante que às vezes a gente se comunica mais com as pessoas de maneira virtual, dá boa noite às vezes para uma pessoa online, mas não dá boa noite para a pessoa que tá ali do nosso lado, né? Que tá convivendo com a gente. Então assim, o celular hoje pra gente é um agente muito autorregulador. Se você tá triste, você pega o celular, você vê alguma besteira no TikTok ou no Instagram, dá risada. Então, você se interessa por algum assunto, se interessa por alguma fofoca, por algo que prenda você ali, então te distrai daquele processo que você tá vivendo. Então, acaba que você vai querer mais daquilo. É verdade. Você falou até uma coisa interessante, que é essa questão dele regular, de você ter o tempo. Aí eu falei, não, eu tive uma sensação de que eu tava utilizando muito Instagram. Eu falei, nessa semana eu só vou utilizar 30 minutos por dia do Instagram. E o celular, ele tem uma função que você pode limitar. Sim. Eu fui lá e coloquei, 30 minutos de Instagram por dia, e é isso. Quando deu 8h30 da manhã. 7 horas da manhã eu já tinha excedido 30 minutos. Ele já tinha bloqueado. Eu falei, não é possível que 7 horas da manhã eu já fiquei 30 minutos no Instagram. É muito rápido. É muito rápido. E às vezes você não tem essa percepção. Isso que é interessante. É que às vezes você fala, algo tá ali prejudicando, mas você que tá ali dentro, que tá com essa visão de dentro, você não tem essa sensação. Não tem essa percepção. Não, pra você tá ótimo ali, né? tá bom pra você. Você tem que ter um start, alguém de fora te dar um toque. Como todos ou ter um os prejuízo Anderson, realmente direto. Percebe. Exatamente. É muito difícil pra quem tá ali dentro ter essa sensação de prejuízo daquele vício. Sim. E eu acho que essa questão do autoconhecimento é muito importante você trabalhar, não só em telas, mas em tudo na sua vida. Né? Você ter esse autoconhecimento, essa sensação de coisas que podem vir lhe prejudicar ou não. Uhum. E aquela história, né? O que me faz bem? Porque, assim, às vezes, uma rede social, por exemplo, o Twitter é considerada a rede social mais nociva, né? Nem todo mundo tem Twitter, então tem pessoas que optam por não ter justamente por isso. Mas migram pro Instagram, migram pro TikTok, então ela vai encontrar alguma rede social que seja boa para ela, né? Que ela tenha uma identificação. Não significa que o uso indiscriminado seja bom também. Então, nenhuma rede social é boa se é usada de maneira ruim, né? De maneira equivocada. Agora, assim, sobre o jejum de dopamina, existe alguma comprovação científica, algum estudo científico que realmente comprovou que ele é eficaz? Vem daí essa polêmica, né? Muitos estudiosos defendem de maneira veemente o jejum de dopamina, mas não existem estudos mais criteriosos e concretos em relação a isso, porque é algo muito novo. Se a gente parar para pensar um pouquinho, é um conceito que a psicologia já usava há algum tempo, que é de autorregulação. Então, o jejum de dopamina, hoje, ele é muito associado, como eu falei, à questão de dependência, né? Então, as pessoas associam muito a isso hoje em dia. Então, se a gente tem uma autora...
me esqueci o nome dela, que é a autora do livro Nação Dopamina, que é um livro incrível. E ela associa todos os estudos dela à relação de dependência, né? Como a dopamina causa dependência, né? Com o mau uso. Então, não existem estudos assim com essa concretude toda que a gente pode associar, estudos científicos, no caso. É algo muito novo, né? É algo novo. É algo muito novo e estudo, querendo ou não, tem que ter, assim, alguém por trás. Tem que ter uma empresa, alguém que financie, que busque, que esteja ganhando algo por trás para colocar aquele estudo para andar. A gente vê que o jejum de dopamina, a gente percebe métodos muito empíricos. Se a gente for introduzir no nosso dia a dia, nos comportamentos, a gente percebe realmente uma mudança comportamental e benefícios. Mas estudos científicos ainda ficam um pouquinho a desejar nesse lugar. E qual a conduta, assim, de vocês na orientação de um jejum de dopamina? Habituação, né? Mudanças de hábitos. Então, assim, a gente percebe que, como eu falei, não dá para fazer um jejum de dopamina 100%. Cortar, né? Por exemplo, se eu pegar uma pessoa que é viciada em jogos e tirar, extinguir esse comportamento dela, ela vai, de fato, deprimir. É uma droga. Ela não vai suportar, né? Então, a gente vê hoje as pessoas com baixíssima tolerância à frustração, né? Então, assim, elas estão tão acostumadas a ganhos imediatos, a esse prazer imediato, que quando algo foge ao controle, elas não conseguem suportar, de fato, né? Então, assim, tem pacientes que com essa questão da retirada desses estímulos muito bruscos, apresentam até ideação suicida mesmo, de não suportar, a vida tá insuportável, não consigo. Então, a insatisfação de lidar com essa ausência do prazer é muito difícil, é muito doloroso. Então, o jejum de dopamina, ele precisa ser, se feito, orientado, né? Não de maneira brusca, como eu falei, mas é uma questão de autorregulação da pessoa ir se percebendo e modificando a mudança de hábitos, né? Por exemplo, substituir, talvez, o consumo de telas por uma prática esportiva ao ar livre, por outras caracterizações que possam causar um prazer também e essa sensação de felicidade não necessariamente ali, presa àquele vício que ela está desenvolvendo. Essa tirada brusca, ela provoca como é que chama a retirada da droga? Abstinência. Como se fosse uma crise de abstinência para o paciente, né? O que muda no comportamento e na atenção de um jejum bem orientado? Produtividade, regulação do sono. Nossa, precisamos regular o sono. Diminuição dos impulsos, né? Muitos pacientes me falam assim, Lorena, minha memória tá péssima, né? Então, a gente percebe que alguns lapsos de memória, essa questão da atenção, produtividade, como você falou. Meia hora para você foi ali como se fossem 2 minutos, né? Então, você ficou 30 minutos da sua vida sem produzir. Não que a gente trabalhe essa característica hoje da superprodução, né? As pessoas se cobram muito por estarem produzindo, né? Mas quando você para, eu brinco que quando você pega o celular, literalmente você tá parando a sua vida para ver a vida do outro acontecer, né? O outro que tá na academia, o outro que tá viajando, o outro que tá fazendo alguma coisa. Então, você para a sua vida para analisar a vida do outro acontecer, né? Então, é um fenômeno interessante porque até o fenômeno do próprio Big Brother, né? Dos reality shows. As pessoas gostam de acompanhar a vida do outro, né? De se sentirem pertencentes. Algumas pessoas que moram sozinhas, que não têm família, né? Elas falam assim, Lorena, eu não me sinto sozinha. Então, é uma falsa sensação de pertencimento, de preenchimento. Então, isso também é acolhedor de algum modo. Isso dava até você falou sobre a questão de produtividade. Isso dava até um podcast. Estava lendo um livro que é incrível, quem quiser em casa, se chama A Sociedade do Cansaço. Ele é de um filósofo sul-coreano, que fala sempre sobre essa necessidade que nós temos hoje em dia de estar sempre produzindo. Se você não está produzindo, você se sente mal, você se sente incomodado. Tá deixando a vida passar. Tá passando a vida passar, sente aquela sensação de depressão ou de você estar sempre multifatorial. Você não pode fazer nada. Se você for comer alguma coisa aqui, você tem que botar alguma coisa no YouTube para assistir, porque você não pode fazer uma coisa só. Sim. Se você estiver fazendo uma coisa só, você não está sendo produtivo o suficiente. Tem que estar 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E eu consigo me ater. Eu sei que esse é um problema meu. Se eu não fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu tenho uma sensação ruim. E esse aumento da produtividade hoje, pelo menos dessa autocobrança do ser humano, também é um ponto
assim, interessante pra gente. Você falou algo lidar. interessante. Eu não acho que seja um aumento da produtividade. Eu acho que é um aumento por essa cobrança mesmo, Da né? cobrança. É uma falsa produtividade. Então, hoje a gente vê altos diagnósticos de burnout porque as pessoas se cobram por trabalhar e produzir mais do que conseguiriam, né? Então, a gente precisa analisar e perceber que o descanso é muito importante, né? Então, algo que você falou também sobre essa questão de que as pessoas estão jantando, tomando café sempre com o celular na mão ou fazendo alguma coisa, né? Elas não param para viver o aqui e agora, de fato, de parar para fazer a refeição. Eu vejo que na academia ou tá com fone, ou tá respondendo e-mail, ou tá fazendo alguma coisa, não está ali entregue ao exercício, né? Então acaba que a própria produção hormonal que a atividade física traria, ela não traz de maneira eficaz também. Então as pessoas vão para academia se cansar e não produzir os hormônios bons que a atividade física proporia.